Oiê, vamos começar de novo a live que nós começamos, mas deu travadinha lá. Nossa convidada não conseguiu entrar, agora vai dar certo. Deixa eu já anotar aqui também o tema da live enquanto o pessoal retorna, enquanto minha convidada chega. Tema, aí, agora vai dar certo, né, Leila? Agora vai entrar. Vê se vai vir o convitinho. Me manda um oi, porque acho que com essa eu não consigo mandar. Pronto, vamos só esperar o pessoal entrar. E mãe, sem deixar. Tô escrevendo no comentário, tá, gente? O tema da live. De ser marido e esposa. Escreve um oi, Leila, para eu conseguir te mandar o convite para você poder entrar. Que você já entrou aqui, eu já vi. Falando hoje de gravidez, de gestação. Eu estou te vendo, mas me manda um oi para eu poder enviar o convite para você entrar. Aí. Agora vai. Oi, ufa! Tive que Agora. mudar de lugar, de internet, porque tava péssimo, não tava te ouvindo. Ai, que bom. Agora vai dar certo. Agora vai, agora não cai mais. Que bom que nós começamos outra, porque daí a gente vai ter mais tempo para conversar. Isso, ai, desculpa, gente. Mas esses imprevistos acontecem. A gente vai falar até sobre essas coisas de que a gente acha que é tudo certinho, tudo muito bom. Olha aí quantas coisas acontecem. Quem faz ao vivo faz, né, Leila? É verdade. Bom, Bom, nós nós já paramos. tínhamos começado. Nós tínhamos começado, mas a live vai ficar gravada, né? E aquele lá eu excluí, porque senão ia demorar muito para eu salvar. Tá Tá? bom. Então vamos voltar aqui, gente. Deixa eu apresentar a Leila de novo, até mesmo porque na hora que eu apresentei tinha pouquinha gente, agora já tem mais pessoas. Gente, a Leila é casada há 8 anos com o Mário Jorge, que já tá aí, que eu já vi ele entrando. Seja bem-vindo, Mário. É mãe da Laura, que tem 6 anos, e está gestante da Helena, que tem 5 meses de 5 gestação, meses. né? É Então, quer isso dizer, aí. tá vivendo na pele o nosso assunto de hoje. É isso, pela segunda vez, né? Pela segunda vez. E fala pra mim, foi igual? Tá sendo igual a primeira? Não, totalmente diferente. É um outro momento de vida, é um outro corpo, outra expectativa, outro bebê. Tudo diferente, nada é igual. Ou seja, gente, a gente pode passar por 5, por 10, por 15, cada um é um. Né? Cada um é diferente. Exatamente. Por É isso isso. que, como a gente estava falando, né? Não existe uma receitinha de bolo, ó, faz assim, assim, assim que vai dar certo. Né? Existe uma orientação, existe um autoconhecimento para a gente se autoavaliar, para a gente Sim. autoconhecer o nosso corpo, o que facilita muito durante o processo, né, Leila? Isso, exatamente. Quando você pode trabalhar de uma forma preventiva com esse autoconhecimento, sem dúvidas, você minimiza todos os acontecimentos do pós, do durante, né? Então, Você tava. sim, existe o trabalho preventivo, mas não existe, como você falou, uma receita pronta. Isso é verdade. Você estava falando que da sua especialização. Então fala de novo pra gente. Qual que é a sua especialização e por que você decidiu trabalhar assim com gestante, com essa área, né, familiar, assim, uma área delicada. É difícil de ver pessoas trabalhando especificamente com isso, né? É uma área que eu me identifico bastante, né? Eu contei para você aí nos bastidores que eu iniciei o curso de psicologia com outro objetivo, né? E no meio do caminho eu me vi gestante e descobrindo um universo da maternidade junto com a psicologia, e foram muitas conquistas, transformações, descobertas. E aí eu me interessei pelo tema, né, parentalidade, que é atuar com as famílias, e em seguida com a perinatalidade, que é atuar com as gestantes, que é exatamente na construção desses papéis aí, né, parentais. Então, para Explica mim, pra gente o que é papéis parentais, que você começou lá, mas aí começou a travar.
Os papéis parentais, Olaine, para ficar mais dinâmico, eu vou dizer para vocês assim, nós, enquanto casal, né, passamos da individualidade para a conjugalidade. Então, eu deixo de ter a minha vida de solteiro, de solteira, para ter a minha vida conjugal, compartilhar da minha vida com uma outra pessoa. Quando esse casal decide ter filhos, então esse casal ele passa a construir, né, a partir do momento que essa mulher fica gestante, a construir esses papéis parentais. O que são esses papéis parentais? Ser pai, ser mãe, ser avó, né, ser tio. É a família. Tudo que é família, né? Hoje a gente vai focar um pouquinho mais aí no papel pai e mãe, mas para que fique claro, os papéis parentais relacionado ao pai e à mãe é tudo que está envolvido aos cuidados da criança, né, do bebê que está por vir. Bem, eu falei que nós vamos falar sobre a gestação, sobre pós-gestação, sobre alguns mitos, né, que existem, sobre o desenvolvimento do corpo da mulher durante a gestação e o quanto é necessário esse apoio do parceiro, né, sempre que possível. Mas a gente sabe que nem sempre é possível, né? Nem sempre essa gestação vem acompanhada de um parceiro. Existem vários tipos de gestação. Então, você acha que é importante a gente abrir o assunto falando sobre isso? Porque tem aquela gestação desejada, não desejada, aquela que não foi planejada, mas que é desejada. Na verdade, assim, antes de falarmos sobre essa construção de papéis, sim, é muito importante que a gente entenda em que contexto a gestante está inserida, né? Porque aí a gente pode estar falando de uma gestante que teve uma gestação planejada e desejada, de um casal, né, que teve uma gestação planejada e desejada. Pode falar, então, de uma gestação não normativa, que normalmente a gente faz essa nomenclatura para as adolescentes. Pode-se falar de uma construção de papéis parentais para quem está adotando uma criança, que ela não gerou essa criança, mas ela vai construir os vínculos parentais, vai construir esses papéis junto com o parceiro ou a parceira, né? A gente pode estar falando de uma mulher que deseja muito ter um filho e de um pai que não tem esse mesmo desejo, não compartilha do mesmo desejo. Então, assim, além de diversos tipos de gestação, né, que existem ainda os diversos tipos de famílias, né, Laine? Porque hoje a família nuclear, no passado, quando a gente fala família nuclear, pai, mãe, os filhos, né? Em alguns casos, um cachorrinho. Mas hoje não. Hoje a gente pode falar de pai, mãe, mãe e filho, avô, avó, filha e neto, né? Existem, então, diversos tipos de famílias. Então, hoje a gente, quando o profissional da parentalidade, ele trabalha com todos esses tipos de família, né? São diversos, é muito amplo. Nossa, e, gente do céu, se pai e mãe juntos, que é o meu caso, né? Que é o que eu vivo, a minha experiência, já é um desafio. Porque quando chega um bebê... Não, quando gesta, eu falo, né? Na teoria é tudo muito lindo. Ai, que lindo, tem estado de graça. Está, gente, é um estado lindo, é um estado de graça. Mas quando o peito começa a crescer e começa a doer. Quando a gente tem sono e não pode ficar dormindo. Né? Quando a sociedade exige uma coisa, porque a gente sempre escuta assim... Gravidez não é doença, né? Quando você vê uma gestante muito mole, com muito sono, com muito enjoo, que não tem a mesma estrutura, não consegue fazer as mesmas coisas, a mesma disposição. Aí alguém fala, mas gravidez não é doença. Tipo, né? Mas é diferente. O corpo precisa de um repouso, não precisa, Leila? Sim, de verdade não é uma doença, né? Pelo contrário, é vida, né? Mas a gente não pode deixar de considerar que algumas gestantes, elas passam, sim, por gestações que sofrem intercorrências, né? Então, existem as gestantes que precisam, sim, ficar de repouso, tem alteração de pressão, precisa fazer uma dieta restritiva. Então, não é uma doença, mas podem ocorrer intercorrências aí durante esse processo de gestar. Além disso, a mulher por si só, ela já está emocionalmente sensível durante a gestação. Então, ela precisa desse acolhimento, ela precisa dessa rede de apoio aí, que a gente pode
fortalecer com o pai, com a mãe dela, com a sogra, com o filho, enfim, quem for próximo, com amigos, né? Então, sim, é muito comum ouvir isso, né? Ai, mas gestação não é doença, por que que ela tá assim mole? Ela tá mole porque uma série de transformações estão ocorrendo no corpo dela. Emocionalmente também existem uma série de transformações. Essa mulher, ela está passando pelo novo, né? Por mais que seja a segunda gestação, como você me perguntou, está sendo igual? É a segunda gestação, mas não é igual, não está sendo igual. E eu vivencio com algumas mães de terceira, quarta viagem e não é igual. É um outro corpo, é um outro momento da tua vida, é uma outra situação, de todos os sentidos, às vezes até financeiramente, né? E é um outro bebê, gente. Então, tudo é diferente, não tem jeito. Ô Leila, até a gente estava conversando antes, né? Eu vejo assim que hoje, diferente de alguns anos atrás, como a mulher está bem inserida no mercado de trabalho, as mulheres desenvolvem muito esse lado masculino, né? Que eu sempre falo do yin e do yang. Então, esse lado yang, esse lado masculino, esse lado de ação, de determinação, de fazer, de acontecer. Só que quando começa uma gestação, existe um movimento interno que traz ela para o feminino, que dá essa introspecção, que ela precisa colocar esse lado feminino em ação. E aí o masculino dá um espaço. Só que aí o que acontece? O marido, o parceiro, o namorado, talvez, ele não está acostumado com essa mulher feminina, recatada, né? Que quer mais mimo, que quer colo, que realmente está precisando de mais acolhimento nesse momento. E aí continua tratando ela como se ela fosse aquela pessoa de até alguns meses atrás, de ação, de querer fazer. Claro que cada caso é um caso, tem mulher que não muda, que isso permanece, mas no geral a gente sabe que a mulher precisa desse acolhimento, né? E eu vejo que essa dificuldade muitos homens têm. Teria alguma maneira, você acha que teria alguma maneira assim da mulher conseguir transmitir para ele que é uma fase de delicadeza, que ela precisa de colo, sim? Porque para ela também é difícil, né? Dar o braço a torcer e falar isso. O contrário também acontece, viu, Laine? Às vezes a mulher, ela tem esse lado, né? Eu gosto de me cuidar, de malhar, e ela não se enxerga gestante, não se enxerga grávida, principalmente se não for uma gestação planejada ou desejada, e ela não quer parar a vida dela. Porque o médico diz, você não vai poder fazer exercícios dessa maneira até tal período de gestação, e essa mulher, às vezes, ela também tem dificuldade de se enxergar mais mãe nesse momento. Então, o oposto também ocorre. Agora, você me perguntou se existe alguma maneira de trazer esse pai para esse momento, fazer com que ele se vincule, é isso? Desenvolver esse pai, sabe? O vínculo materno, ele acontece muito antes do que o vínculo paterno. É muito natural, porque, é óbvio, nós estamos gestando uma criança. Então, a gestação, ela está dividida em 3 trimestres, né? No primeiro trimestre, Elaine, essa mulher normalmente ela passa por uma ambivalência de sentimentos muito grande. Uma hora ela tá feliz, outra hora triste, ela tem medo, ela pensa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu vou dar conta? Será que o meu bebê vai se formar, né? Vai ser perfeito? Será que eu vou dar conta de gestar esse bebê? Né? Então, essa mulher, ela já inicia nesse primeiro trimestre com todas essas transformações hormonais, que são decorrentes de um aumento hormonal que nós temos durante a gestação. Né? Nesse primeiro trimestre, então, ela está naquela fase de enjoo, de ambivalência de sentimentos. Muitas vezes ela ainda não se reconhece grávida. Então, imagina para esse homem. Provavelmente, né, na maioria dos casos, esse homem também não consegue reconhecer essa mulher como gestante ainda. Quando a gente vai para o segundo trimestre, que aí já é de 3 a 6 meses, essa mulher, ela já começa, o organismo já acostuma com esse aumento hormonal, ela já se sente melhor, né? Ela já tem menos enjoos ou não tem mais enjoos, ela já conseguiu ouvir o coraçãozinho do bebê, a barriga já começou a aparecer um pouquinho, é o trimestre que a gente já passa a ser reconhecida socialmente como gestante, né? Então, essa mulher começa a se vincular ainda mais com esse bebê.
O que que eu sugiro que essa mãe faça para que ela traga esse pai para esse momento de gestação? Que ela faça com que esse pai participe. De que forma, né? O Thiago colocou conversando? Sim, Thiago, o diálogo ele tem que ocorrer o tempo inteiro. E uma forma de fazer esse pai participar é trazer esse pai para vivenciar mesmo essa experiência, né? Da maternidade, da paternidade. Então, levar o pai para fazer os exames junto com você, pedir opinião sobre a escolha das roupinhas, a preparação para o quarto, do nome, envolver esse pai no processo gravídico, né? Tudo isso faz com que esse pai entenda esse momento, que ele se vincule com esse bebê, porque o vínculo paterno também é muito importante, faz com que esse pai sinta também o que está acontecendo. Então a mulher ela tem que dizer pro companheiro dela, o esposo, quais são as dificuldades que ela está passando, quais são os sentimentos, que tipo de transformações estão ocorrendo, quais são as características desse trimestre, né? Hoje, muito menos, né, Laine? Hoje nós temos pais muito participativos, né? Hoje a Sim. paternidade ela já acontece muito antes do que no passado. Então, logo na gestação, esses pais já estão ativos. Mas sim, existem ainda aqueles pais que não conseguem participar, não conseguem se vincular. E aí nós, enquanto a gestante, né, que estamos vivenciando esse momento, podemos então oferecer para esse pai a oportunidade dele vivenciar essa experiência, né, Muito da legal. gestação. Bom, nessa fase aí ainda, o relacionamento tá bem, porque relação sexual normal, pode. Porque existem um monte de mito também, né? E medos, né? Existem medos. O que acontece? Eu falei do trimestre da gestação. Eu falei primeiro e segundo. Então, vamos lá. No primeiro trimestre, essa mulher, provavelmente, ela não tenha muito desejo sexual. Porque ela está passando por esse momento aí de ação emocional. Tá me ouvindo? Tô. Então, essa mulher, ela tá passando por todas as alterações. Ela sente muito medo, né? Então, algumas não sentem desejo sexual. Para o homem, parece que nada mudou, né? Ele, óbvio, observa que essa mulher tá diferente, porque é evidente que a gente fica mesmo. Mas esse primeiro trimestre tem aquele momento, assim, de ainda se reconhecer como gestante, como mãe, como pai, né? No segundo trimestre, Elaine, essa mulher, ela já se sente melhor. Então, essa mulher, ela já se sente mais bonita, os enjoos diminuíram, essa mulher passa a ter mais desejo sexual. Então, é comum que no segundo trimestre a mulher tenha um desejo sexual maior do que no primeiro. Nesse período do segundo trimestre, alguns homens sentem dificuldade de ter relação sexual com a mulher. Por quê? Porque eles têm dificuldade de dissociar a mãe da esposa, né? Porque daí a barriguinha já começou a aparecer, eles sentem medo, será que machuca o bebê, né? E aí alguns homens, eles sentem dificuldades. Que também precisa ser conversado, que também precisa ser dialogado. Por quê? Porque aí a mulher, imagina que ela está emocionalmente muito sensível. E esse homem, com essa dificuldade, não diz o que ele está sentindo. Imagina a cabeça dessa mulher. Né? Ela vai pensar mil coisas, né? O que está acontecendo? Muitas falam, ai, tô me sentindo feia, porque a gente ganha peso, né? Então, assim, tudo tem que ser conversado. Mas sim, pode, sim, é importante, inclusive para aquelas que querem ter o parto natural. Né? Vamos deixar uma dica aqui, gente, para os maridos, né? Para os homens, pais, os homens que estão se formando pai. Pode ser que não esteja aqui na live ao vivo, mas depois pode assistir essa live gravada. Sim. Elogiem as suas esposas, né? Elogiem, fala que ela tá bonitinha, que ela tá parecendo uma lagartixa. Enfim, não importa a maneira como vocês vão se comunicar, mas é muito importante que vocês elogiem, porque imagine ela, né? Se colocando no lugar da mulher, né? A gente já sabe o que é isso. Mas, pô, as roupas já não estão mais servindo, né? Já tá tudo diferente. E nessa fase de 3 a 6 meses, de fato, a gente fica muito linda. Eu acho a gestante muito bonita, né? Quando se veste bem, então, né? Quando pode colocar uma roupa que é proporcional ao tamanho da barriga, que não fica nada pequeno e tal, é coisa mais linda. Mas a gente não se sente lá essas coisas. Por quê? Porque o padrão social, né? O ideal para a sociedade é um outro tipo de corpo.
E muitas mulheres ficam se comparando. Ai, será que vai voltar? Será que vai ficar assim? Vai ficar assado? Então, se tem um marido que fica criticando, ó, cuidado para não engordar, cuidado para não ficar assim, o negócio vai ficar mais difícil, né, Leila? Agora, se ele faz a questão de elogiar, mesmo que não seja assim tão sincero esse elogio, mas pelo menos, né, que seja com boa intenção, eu acredito que vai ajudar bastante. Acho que é importante ter esse companheirismo, né? A gestação, ela transforma, sim, o corpo da mulher. Não tem jeito, transforma. A mulher, ela precisa se aceitar, e quando ela tem essa gestação desejada, mesmo que não foi planejada, ela se aceita mais facilmente, né? E o homem também, porque é o desejo dele. E a mulher, ela fica bonita quando ela tá gestante, né? Fica linda. E ela precisa vivenciar esse momento da melhor forma possível. Eu acho que quando ela tem essa questão de se sentir muito mal com o corpo, algo do tipo, pode também estar relacionado à autoestima, né, Laine? Ao desejo de ter esse filho, ao desejo de gestar. Lembra que eu falei que algumas pessoas, você falou, e se ela era mais masculina, né? Uma mulher mais ativa, de repente ela ficou mais tranquila. Tem mulheres que se sentem mal por estarem grávidas e ver o corpo se transformando. Então, isso já está muito mais relacionado a uma questão emocional dela mesmo. De como ela se enxerga, né? Sim, sim. Porque eu acho que se você está aceitando essa gestação, por mais que o teu corpo ele vai transformar, é muito mais fácil você lidar com isso, né? Porque você está vivendo um momento mágico, assim. Você vê a transformação, você sente a transformação, né? O meu marido, eu achava minha que romântico. Olha lá, a Fabiana também se amava grávida, a Tati colocou que se amava grávida, eu também me amava. Eu falo, eu vivi intensamente as gestações e o período dos criança bebê também, para não precisar ter saudade depois, não querer voltar, né? Bom, então vamos lá, próximo ciclo da gestação, que já chega naquela fase que as roupas não servem mais. O terceiro que não tem mais posição. É um trimestre mais cansativo, né, Laine? O terceiro e o último é quando a mulher ela já começa a pensar muito no parto, né? Tá se preparando para o parto. Então, ela sente medo, ela sente ansiedade, ela tem desconforto para dormir. É muito mais difícil as roupas se encaixarem, né? Dependendo de como ela está levando essa gestação. Às vezes vem a irritabilidade novamente, né? Então, assim, ter o pai, o parceiro ou a parceira, ou se for uma mãe solteira, ter o apoio da família, de alguém que possa formar uma rede de apoio, é extremamente importante. Porque a gestação e o pós-parto, ele vem carregado de transformações. Então, não importa se vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro. Cada trimestre tem a sua particularidade, a sua característica. São todos trimestres que depois você fica pensando, poxa, que delícia o que eu vivi, né? Porque de fato é uma transformação gostosa de se viver. Mas é importante que a gente tenha, sim, uma rede de apoio bem estruturada, porque como a gente está com essa questão de alteração hormonal, o nosso emocional, ele também sofre alterações. É muito legal isso, falar disso, e para que as pessoas, principalmente os homens, né, entendam que é uma fase que muda muito na vida da mulher, mas precisa mudar na vida dele também. Sim, né? Ele precisa acompanhar essas mudanças, ele precisa participar das renúncias necessárias, né? Porque se ela participa de tudo isso e ele, vida que segue, como se nada tivesse acontecendo, é óbvio que nesse período que é tão lindo, que é tão gostoso no relacionamento, pode colocar tudo a perder. Sim, eu falo, Elaine, que a gestação, ela nos dá a oportunidade de experienciar, né, essa construção desses papéis, né? Então, você vai ter aí alguns meses de preparação e óbvio que quando você tem o apoio de alguém, né, do teu parceiro, tudo fica mais fácil, né? Aí o bebê nasce. Ah, meu Deus. Deixa eu ler o comentário da Zilda. Muito bom, meninas. No meu tempo, esses esclarecimentos não existiam. Ou existia tipo... Nossa, Zilda, nós estávamos falando isso um pouco antes de entrar na live, né? A gente foi bater um papo para poder alinhar aí as ideias e a gente falou disso. Você passou por algo parecido, né, Leila? E essas informações que você está passando poderia ter te ajudado também, né?
Sim, não faz muito tempo, né? Minha filha mais velha tem 6 anos e a minha gestação foi uma gestação muito desejada. É, foi uma gestação que demorou para acontecer, mas foi uma gestação desejada. E mesmo tendo essa gestação desejada e uma gestação maravilhosa, porque eu vivenciei todos os minutos da minha gestação, o meu pós-parto, eu passei por dificuldades, né? Por que que a gente passa por dificuldades no pós-parto também? Por que que o pós-parto também é importante? Porque quando a gente, durante a gestação, no período da gestação, os nossos hormônios, eles sobem. Com a saída da placenta, nós sofremos uma queda hormonal. Né? E essa oscilação, né? Quando sobe, você se altera, tem alterações emocionais. Quando cai, você também tem. Então, no meu pós-parto, eu não tinha noção que com a saída da placenta, você vai ficar muito emocionada. A mulher, ela passa de novo por ambivalência de sentimentos, ela sente culpa, ela se cobra se ela está sendo uma boa mãe. Ela se questiona, né, se ela está sendo uma boa mãe, se de fato o filho dela está recebendo tudo que ele necessita. Ora ela sente um amor incondicional por essa criança, ora ela está extremamente cansada e ela fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E quando ela termina de falar isso, ela sente culpa, como é que eu posso falar isso do meu filho? E essa mulher, comumente, ela não fala sobre esses sentimentos, porque ela sente medo do julgamento. Então, ela passa por tudo isso sozinha. E é muito complicado você viver um pós-parto, todas essas ambivalências, sem você conseguir, né, compartilhar com alguém sobre o que você está sentindo. Então, veja, a Zilda falou, na minha época não tinha. Eu entendo o que a Zilda está dizendo, porque eu tive uma gestação, a minha primeira filha, 6 anos atrás, e por mais que eu lesse sobre tudo isso, eu não tinha vivenciado. Então, vivenciar essa experiência naquela época, para mim não foi fácil, né? Eu acredito que não será fácil também agora, né, com a Helena. Mas eu acredito que hoje eu tenho muito mais conteúdo e eu consigo entender melhor o que vai acontecer, o que acontece, né? Já consigo entender o que acontece com o meu corpo. O que está acontecendo, né? Eu brinquei hoje com a Laine e falei, hoje eu acordei. Falei, ai, meu Deus do céu, sabe? E é assim, tem dia que a gente acorda super bem, super feliz, tem dia que a gente passa o dia e fala, eu não senti minha barriga, né? O que eu fiz, né? Tá aqui meu bebê, eu não falei com ele. E Onde que eu tava? Isso faz parte, não tem jeito. Olha só, ela colocou, eu chorei muito na maternidade e após o parto e justifiquei que estava com dor. Né? Olha só, até isso a gente inventa. Exatamente. Né? A gente faz um jogo de cintura para poder enganar o mundo, mas na verdade a gente não engana ninguém, né? Na verdade a gente sente. Sim, e a mãe, né, Laine e Zilda e todo mundo que está assistindo a gente, por si só, a mãe ela já carrega um sentimento de culpa, né? Ela que é um absurdo, julga, né? Então, a mãe, ela sofre muito, porque ela tem medo se ela tá dando conta ou não. Mas eu sempre digo assim, que você não precisa ser uma mãe perfeita, né? Quando alguém me pergunta, será que eu tô sendo uma boa mãe? Eu não sei se eu tô fazendo certo. E eu digo, olha, você não precisa ser uma mãe perfeita. Você precisa ser a mãe suficiente para as necessidades do seu filho. Por isso, de novo, não tem um manual, né? Então, não adianta eu falar, olha, então, Lani, faz assim. Você tá fazendo de que forma? Não faça dessa forma. Faça assim, assim, assim. O que acontece? Esse manualzinho não está pronto, né? Você vai construir essa maternidade a partir do relacionamento que você vai ter com seu filho, assim como a paternidade. Por isso que é extremamente importante que esse casal ele consiga conversar sobre esses sentimentos, os medos, as dúvidas, participar dessa gestação juntos, né? Experienciar essa construção juntos, ainda durante a gestação. Porque aí no pós-parto, eu não vou mentir para vocês que tudo é lindo, maravilhoso, que fica tudo fácil, que não é verdade, mas fica tudo mais possível, né? Porque aí você sabe que você tem alguém ali que você pode dialogar, né? Eu acho que a Gi colocou aqui, ó, já passei por quase tudo isso também. Ai, mãe de 3. Já tão grande, mas ela também passou por maus bocados, né, no pós-parto. E é muito legal isso, né, assim, porque tem muitas mães que dessa culpa, né, às vezes sabe que vai voltar a trabalhar em alguns meses, então ela fala assim, eu quero fazer tudo pro meu bebê, para poder aproveitar, porque daqui a pouco eu vou voltar a trabalhar, né, com esse discurso. Só que esse fazer tudo pro meu bebê, ninguém dá conta.
né? E às vezes, nesse fazer tudo pro meu bebê, não permite que o pai faça o papel dele, porque acha que o pai não vai saber fazer. Então, muitas vezes, você vê isso também, Leila, muitas vezes o distanciamento do pai, ali nesse pós-parto, acaba sendo a responsabilidade da mãe, que não permitiu, né? Eu vou dizer para vocês assim, que o desafio da parentalidade é oferecer cuidados, mas também limites, né? Porque quando a gente fala assim, eu vou fazer tudo, também preocupa, né? Porque a gente, sim, quer fazer e faz tudo que a gente pode, mas é importante que a gente tenha consciência e que a gente também tenha limites, né? E com relação à participação do pai, existem sim, né? Eu escuto muito assim, eu estou muito cansada, eu estou exausta, esgotada, eu não aguento mais, sabe? Eu não sei o que eu fiz da minha vida. Porque assim, quando você assume os seus papéis parentais, pai, mãe, você precisa reorganizar a tua vida. Quando um casal ele decide ter um filho, ele precisa antes entender que ele vai precisar reorganizar a vida dele. Então, assim, se eu chego todos os dias do meu trabalho sem ter filho, eu sento no meu sofá e fico sentada assistindo séries, depois que eu tenho filho, talvez eu não consiga mais fazer dessa forma. Eu tenho que chegar, tenho que preparar os cuidados com essa criança e depois, em algum momento, se for possível, eu sentar e assistir as minhas séries. Então, assim é para o homem também, né? O casal, ele precisa reorganizar os seus papéis, né? Conjugais. Por isso, Laine, que durante algum tempo após o nascimento do bebê, é comum que a gente deixe os nossos papéis conjugais de lado para assumir os nossos papéis parentais, né? Então, eu deixo de ser mulher, marido e mulher, para assumir o papel pai e mãe, né? Embora seja um período de transição, porque isso é passageiro, depois a gente volta a assumir a nossa conjugalidade, ainda com a junção da parentalidade, né? Mas embora seja passageiro, essa transição pode trazer conflitos para o casal. Com certeza. Sim, sem dúvida. Então, assim, de que forma que esse pai, então, ele pode ajudar essa mãe que está tão esgotada? De que forma que essa mãe permite, né? Quando eu escuto assim, estou super cansada, tá super difícil para mim, olha, eu não sei o que eu fiz da minha vida. Aí eu pergunto do esposo, a gente vai trabalhando o esposo, tá? De que forma você permite que esse esposo contribua? Porque esse esposo, ele não ajuda, tá, gente? A gente tem mania de falar assim, meu marido me ajuda muito, nossa, meu marido, ele me ajuda muito. Meu marido, ele contribui, ele exerce a função dele, né, de pai. Eu exerço de mãe, ele de pai. Então, ajuda da impressão de que a obrigação é minha, né? Sim, o que você exatamente. fizer vai tirar de mim. Exatamente. E muitas mulheres, elas entendem como ajuda, né? Umas entendem como ajuda, outras não permitem que esse pai exerça essa função, né? Porque essa mãe, ela centraliza nela, né? Então aí você fala assim, de que maneira você permite que esse pai contribua, né? Com os cuidados dessa criança, com os cuidados da casa. Porque ele não sabe dar banho. Porque ele dá banho, ele não sabe trocar uma fralda. Porque não consegue pegar uma roupa certa. Tá tudo bem, não tem o certo e o errado, né? Se esse pai está disposto, né, a contribuir com os cuidados dessa criança e exercer os papéis dele enquanto pai, que é extremamente importante para a construção do vínculo com o filho, essa mãe também precisa estar aberta a isso, né? Ela precisa permitir que esse pai troque a fralda, que troque errado, que troque do lado errado, que troque torta, tudo bem. Aproveite esses momentos para você, né? Aí a mãe fala assim, eu não consigo ir ao banheiro mais sozinha. Não consegue. Mas deixa o pai trocando a fralda errada e vai você, então, tomar um banho, relaxa, né? Faça algo para você nesses momentos que o pai estiver ali sob os cuidados do filho. Porque, Laine, não existe o certo e o errado, né? Existe o meu jeito e o seu jeito. Por isso que muitos casais conflitam depois do nascimento do filho. Porque quando a gente fala de duas pessoas com crenças diferentes, culturas diferentes, criações diferentes, cuidando de um único ser, imagina que vai dar confusão. Né? Porque eu faço de uma forma, você faz de outra, eu quero de um jeito, você quer de outro. Então, muitas vezes, esse casal ele entra em conflito. E aí, de novo, o diálogo é o melhor aliado desse casal, né? Para que eles possam desenvolver essas funções. E além disso, né, Leila,
sempre tem alguém para ajudar, para colaborar com mais opiniões, né? Ou é a mãe, ou é uma sogra, ou uma tia, alguém que vem na melhor das intenções. Você me falou uma coisa antes, né, quando a gente estava conversando, que eu achei muito interessante. Esse pós-parto, além de ser... Deixa eu ler aqui. A Márcia falou que fingia de durona, mas também achou bem difícil o pós-parto. A Zilda falou que outra coisa que não ajuda muito é um pouco o profissionalismo no hospital, que realmente, né, às vezes a mulher tá com muita dor e algumas enfermeiras acabam tratando com descaso. Mas parece que hoje já tá mais rigoroso a fiscalização, nem pode mais falar isso, né? Antigamente tinha enfermeira que falava, na hora lá do bem bom não gritou, né? Agora vai... Tem muitas coisas que não podem ser ditas e que infelizmente ainda existem, né? Existe, mas né? A gente sabe que hoje, comparado com no passado, muita coisa também evoluiu, né? Então, Agora sim, ainda eu acho que muitas coisas precisam ainda ser revistas e precisa de evolução. Né? Então, nesse pós-parto, além de toda essa mudança de você voltar para casa com um bebê, com um quarto a mais, né? Assim, com coisas diferentes, com tudo novo, ainda tem essa questão da autoestima em relação ao corpo. Porque se durante os 9 meses esse corpo transformou, a hora que nasce, principalmente as mães de primeira viagem, pensa que vai sair de lá magrinha, né? E sai de lá ainda com uma barriga de 6 meses. Aí vem alguém te visitar, bem agradável, e fala, tem outra aí dentro? Você sabe, Elaine, que existe um trabalho que eu desenvolvo que é chamado de pré-natal psicológico, né? Então, a gente trabalha durante esse acompanhamento de pré-natal psicológico, que é o acompanhamento durante a gestação, com o pai, com a mãe e com toda a família próxima dessa gestante. Por quê? Porque eu quero que essa gestante ela tenha uma rede de apoio para, de fato, ser uma rede de apoio. Né? Então, essa sogra, essa mãe, ela precisa entender que essa gestante ela vai chegar em casa, que é um serzinho novo que está chegando com ela. Ela não sabe de nada. O que essa mãe, essa sogra, essa tia, essa irmã fez com os filhos dela. Podem dar muito certo, mas podem não dar, ou às vezes não é o que essa gestante quer, né? Às vezes não é o que nós queremos ouvir. Então, nós não precisamos, nesse momento, de julgamentos, de opiniões. O que nós precisamos é sermos acolhidas. Né? Então, o que nós precisamos? Que nós sejamos acolhidas nesse período do pós-parto, que dura, em média, o puerpério de 2 meses, né? É um período bastante delicado. E também é um período que essa mãe, esse pai, eles estão aprendendo a entender esse bebê, porque eles também não conhecem esse bebê. Né? Eles estão aprendendo a lidar com esse bebê. Então, quando a gente trabalha a família antes, a gente traz essas questões. O que é a avosidade? Qual é o papel da avó? O que é a paternidade? Qual é o papel do pai? Como que a gente pode lidar com o segundo filho, né? Quando a gente fala de muitas famílias que nós falamos no início, tem aqueles casais também que estão vivendo um segundo relacionamento, que já têm filhos, né? Então, tudo isso a gente trabalha antes. Para quê? Para preparar essa mulher, esse pai, para a chegada desse bebê, para que essa família receba esse bebê de uma maneira mais saudável, porque se essa família estiver saudável, esse desenvolvimento desse bebê certamente será mais saudável, né? Nossa, agora, Leila, se você tem uma família adoecida, isso interfere direto também no desenvolvimento desse bebê, né? Sabe o que eu acho uma pena? Qual o percentual de mulheres gestantes, né, que sabe disso? Que tem essa informação? Pouco. Tudo bem que hoje tá mais fácil, né? Sim. A informação em relação imagina, né? Há alguns anos era impossível você entrar numa live e escutar esse assunto, né? Não tinha um YouTube pra gente buscar, era só aquela, né, de boca a boca mesmo. Mas mesmo assim, ainda é muito pouca informação. Sim. Né? Agora tem um outro assunto que a gente não falou do pós-parto. A atenção volta tudo pro bebê. E a mãe? O que essa mãe precisa? O que essa mulher precisa, né, do parceiro? É o que a gente falou agora, né? Esse acolhimento, né? E engraçado que quem já passou por isso, quem é mãe aí, até quem é pai que consegue compartilhar de um diálogo com a esposa, e às vezes sobra até pro pai, né? Porque todo mundo olha pra mãe e fala, parabéns, ela é linda, ele é lindo, mas e o pai, né? Parabéns pro pai
também, né? E para a mulher, as pessoas, a gente tem mania, as pessoas têm mania de chegar na nossa casa ou no hospital. Ai, que lindo! Como é que ele tá? Ele tá bem? Ai, tá amamentando? Você tá conseguindo dar mamar? Você tá amamentando? Nossa, mas como não conseguiu? Como não tem leite, né? O que que acontece? Essa mulher, ela não precisa disso, é o que eu acabei de falar. Essa mulher precisa ser acolhida, ela precisa ouvir como é que você está se sentindo, como é que está sendo sua amamentação, né? De que forma que eu posso te ajudar. O que a gente precisa nesse momento é de acolhimento. Porque, como eu falei, o período do puerpério, ele é um período muito mais delicado ainda do que a gestação. Porque você está tendo que lidar com novas emoções, tendo que lidar com um novo papel que você assumiu aí, né? Você sai do hospital, você sai até perdida, né? Meu Deus, você sai com um bebê no colo, às vezes você fala, né? Eu me lembro E da agora? sensação que eu tive, né? De olhar assim para aquele bebezinho e falar, acabou, agora sou eu, meu marido, minha filha, não tenho mais um hospital aqui para me acolher da forma que eu fui acolhida. Então, assim, essa mulher, ela precisa de acolhimento. Essa mulher, ela precisa ser entendida, né? E não julgada, né? Muito bom. Porque realmente, aí vem aquele monte de julgamento, vem um monte de opinião, né? Ah, Opinião. faz assim, faz assado, que eu fiz assim funcionou, que eu fiz É. assado e não funcionou. E às vezes você não tá afim, né? E até Nem de porque, ouvir. não, se você não tá afim de ouvir, e até porque o que funcionou para você não funciona para mim às vezes. Então não é uma regra, não há uma regra. Assim como não há um manual, não há uma regra, né? Eu falo assim, ó, o bebê, ele vem cheio de códigos. E nós, pais, nós vamos decodificar esse bebê. É muito engraçado que nós, enquanto pais e mães, nós entendemos o que os nossos filhos falam. Eles falam tudo errado quando eles estão aprendendo a falar. Ninguém entende nada. Olha, a gente falando, não entendi nada que ele falou. Mas nós entendemos. Por quê? Porque nós aprendemos a decodificar. Até quando é bebezinho pequenininho, que ele chora, a mãe fala, esse choro é de fome. Esse choro é de cólica, esse choro é de sono. Então, o pai e a mãe, ele vai decodificar aquele bebê. Então, o que você fez pro teu bebê pode sim dar certo pro meu, mas não é uma regra. Às vezes não dá certo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente for visitar uma puérpera, de que forma que a gente vai visitar, que mensagem a gente vai levar para ela, porque o que ela precisa nesse momento não é de nenhum julgamento, de nenhuma opinião, ela precisa só ser acolhida, né? E aí a gente vai atendendo as necessidades que surgirem ali. Nossa, que legal. Eu acho muito válido, sabe? Gente, eu quero saber de vocês aí, está fazendo sentido? Quem já passou por isso aí foi assim mesmo? A Tati colocou, nossa, é chato, viu? Cada opinião. Ai, é Mas verdade, é, não é sabe, fácil. mas é na melhor das intenções, né, gente? Vamos pensar. Porque Sim, se a pessoa saiu da casa dela, foi te visitar, assim, foi numa boa intenção, não foi só porque achava que era obrigação. não. Então a gente precisa acolher também, né? Às vezes fala mesmo sem pensar, mas é que a gente está num momento tão sensível que a gente também, às vezes, internaliza o que veio, a mensagem que veio. E a gente sofre com isso, né? Porque a gente está passando por um momento sensível. Então, É. não é que a pessoa trouxe com maldade. Às vezes a pessoa ela trouxe sem intenção, nem percebe, inconscientemente falou algo que deixou magoado, né? Ela, a gente tá falando, foi tudo isso mesmo. E aí, até, né, normalmente, até os 2 anos de idade, até a criança fazer 2 anos de idade, a vida do casal não é mais a mesma. Não é. Aliás, eu acho que nunca mais é a mesma, né, gente? Outro dia, Leila, eu tava conversando com uma terapeuta e ela falou assim, Laine, vocês estão precisando tirar um dia sabático, né? Que é um dia, assim, de fazer nada. Sabe? Aquele dia de você levantar e comer o que tem e voltar pra cama e assistir série, fazer o que quiser. Eu falei, ai, meu amor, faz 16 anos que eu não faço isso. Desde que o meu primeiro filho nasceu. Esquece, porque mudou tudo, né? É pra sempre. Não dá pra mudar mais. Por isso que eu falo, eu vivo intensamente cada fase da vida deles, da nossa vida juntos, porque eu quero que cresça. Não tem esse negócio de não quer crescer, não. E é assim, né, Laine? A parentalidade, ela é construída e contínua, que é o que você falou, fazem 16 anos. Então, cada fase vai ser uma história nova, vai ser uma experiência nova para você, para o teu esposo, mesmo que não seja o primeiro filho, né? Então, ela é Sim. contínua, é para sempre. Agora, sim, existem alguns estudos que dizem, né, que até os 2 anos de idade o casal ele não consegue ter a mesma vida, tudo muda, né? E aí o que é importante também que esse casal fique atento? Que sim,
até os 2 anos de idade, esse bebê, ele demanda muita atenção, muito cuidado. Esse bebê, ele causa um esgotamento emocional tremendo, né, nos pais. A gente não para. Só que a gente não pode esperar 2 anos para a gente resolver as nossas questões conjugais. Porque a partir dos 2 anos, vem outras questões. Essa criança, ela vai entrar na fase de alfabetização. Essa criança vai te trazer outras demandas. Essa criança vai passar a ter curiosidades. Então, não é que 2 anos passou e você, ufa, acabou, agora eu vou ver minha vida de casal. Não. É contínuo, né? Quando fala assim, dá a impressão de que, bom, hoje ele tem 1 ano e 11 meses. O mês que vem, ele terá 2 anos. Aí a coisa muda, né? Como se fosse assim, dormir de um jeito e acordar de outro. Mas esses 2 anos só vai passar se durante esses 2 primeiros anos o casal souber trabalhar bem, né, essa questão do relacionamento. Porque, Isso. gente, é esgotante? Dorme-se pouco? Dorme. Claro, tem criança que, né, cada caso é um caso. Tem criança que dá mais trabalho, outras menos. Mas é importante que o casal, mesmo durante esse período, separe um tempinho para eles, né? Tem alguém que pode dar uma olhadinha nessa criança, pelo menos 1 horinha, para dar uma fugidinha, né? E assim, a criança tá dormindo no quarto e acorda toda hora, eu tô esgotada, eu tô cansada. Cara, capricha nas preliminares. Fica o dia inteiro fazendo preliminar. não, e a criança pelo menos dorme um no momento. quarto, né? Você pensa assim, a criança dorme no quarto do casal. Isso acontece muito porque às vezes dorme porque dorme, às vezes dorme porque não tem outra possibilidade. Mas então você sai do quarto, né? Você não precisa ficar lá no quarto. Aí assim, tá bom, eu vou esperar 2 anos para voltar à minha vida conjugal? Não. Lembra que eu falei que quando a gente assume os papéis parentais, a gente passa é como se a nossa conjugalidade fosse deixada de lado um período para assumir esses papéis. Mas isso é transição. Depois a gente volta a assumir os nossos papéis conjugais e os parentais. Então, durante esses anos, aí, esses meses, até os 2 anos, não quer dizer que eu tenho que ficar esperando 2 anos para voltar à minha vida, né? Normal. A Tati falou que tá quase lá. Não, você vai viver a sua vida parental com seu filho, porque vai acalmar. A gente vai aprendendo, né, a lidar com essa criança. A gente vai aprendendo a lidar com esse pai, com essa mãe. A gente vai entendendo de que forma que essa mãe funciona, de que forma que esse pai funciona. A gente vai conversar sobre o estilo de paternidade, de maternidade. A gente vai tentar não interferir de maneira a achar que só a minha maternidade é a certa e a sua paternidade está errada, eu quero que seja da minha forma. A gente precisa tentar entender de que forma que essa paternidade foi construída, porque esse homem ele teve uma história, né? Lembra que eu falei das culturas, dos valores, da criação, tudo é diferente. Então, veja, vocês estão juntos criando um ser único, vocês precisam dialogar sobre isso. Nesse período aí, até os 2 anos de idade, não é para ficar esperando chegar aos 2 anos para depois viver a vida de casal. Vocês vão viver isso antes, de uma forma que vocês possam unir essas 2 funções. Marido, mulher, pai, mãe, né? Às vezes não tem ninguém para deixar o meu filho. Não tem ninguém. Eu não tenho ninguém aqui próximo, não tem ninguém, não tem nada. E eu fico extremamente cansada, eu quero deitar na minha cama e dormir. E eu não tô falando só de sexualidade, relação sexual. Tô falando de conversar, de sentar com teu esposo e perguntar como é que foi teu dia, de chegar na tua esposa e falar, e aí, como é que tá sendo? Como é que foi seu dia? De sentar, assistir uma série. Não consigo assistir a série inteira, meu bebê começou a chorar, acordou. Dá um pause, vai lá dar atenção pra criança. Quando você conseguir, você volta. Mas você não pode deixar de lado a tua vida de conjugal, porque chegou uma criança. Porque aí o que acontece? Vocês vão conflitar, né? Sim. Vocês vão conflitar e lembrando que como essa parentalidade ela é contínua, a relação de casal vai começar a ficar difícil, porque não vai acabar, né? Não vai acabar com 2 anos. Nessa fase aí, vocês vão estar ou construindo uma base sólida para esse relacionamento, ou vão estar colocando várias pedras e deixando muitos espaços ali, né? Adriana, a Érica tá entrando aí, sejam bem-vindos. Pessoal, faltam 10 minutos só para nossa live acabar, então se alguém tiver alguma dúvida, se quiser trazer alguma pergunta aí, ó, aproveita para a Leila poder ajudar a gente, para poder responder, né? De repente tá vivenciando alguma coisa, ou então tem alguém na família que tá vivenciando e tá precisando de ajuda, pode colocar aí a pergunta, né, Leila? Isso, tem mais alguma coisa que você trouxe aí que eu não te perguntei? Eu tinha colocado aqui sobre o vínculo durante a gestação, nós já falamos.
Não sei, o pessoal tem alguma pergunta? Sobre os conflitos com a chegada do bebê, eu acho que é importante o diálogo e a todo momento dialogar. É importante que esse pai seja incluso e que ele se permita falar também dos sentimentos dele. Porque normalmente esse pai ele não fala, né? Se essa mãe ela não fala por medo do julgamento, imagine esse pai. Então o pai ele tem que falar. Se ele não está se sentindo bem, de que forma que ele achou que pudesse ser, quais são as dificuldades dele, os conflitos, as angústias. Essa mãe ela também tem que acolher esse pai, ela tem que ouvir, né? Então, acho que a todo momento, alguém que colocou diálogo, eu concordo que a todo momento o diálogo é o que vai amenizar esse impacto aí dessas transformações que a gente assume com a chegada de um filho, né? O bebê, ele tem o poder, Laine, quando a gente não... eu falo que o bebê ele tem o poder... Tudo que acontece durante a gestação, todos os nossos medos, né? Angústia, a gente fantasia muito a maternidade, né? E aí, quando esse bebê chega, a gente descobre que não é desse jeito. Então, assim, às vezes o pai e a mãe, eles fantasiam muito, né? A chegada do bebê, como é que vai ser lindo. E se a gente também não fala dos aspectos negativos, né? Eu quero falar assim que eu não falo só dos aspectos negativos, tá? Inclusive, eu estou gestante pela segunda vez, porque para mim é maravilhoso ser mãe, eu adoro ser mãe. Eu quis ser mãe, eu desejei ser mãe sempre, inclusive da minha segunda filha. Mas esse bebezinho, ele é um serzinho que se a gente não fala também das outras tonalidades dessa gestação, a gente empurra a poeira para debaixo do tapete, certo? Esse bebezinho, ele tem o poder de levantar o tapete quando ele chega e faz assim, ó. Tudo vem para fora. Então, se você não elaborar todas essas questões com esse apoio aí do teu companheiro, da tua companheira, vai ficar mais difícil quando esse bebê chegar, né? Não é impossível. Daí vocês podem construir juntos um caminho que vocês consigam chegar aí no ponto de equilíbrio. Mas é importante que vocês entendam que nem tudo vai ser maravilhoso, né? Até para A prevenção é sempre o melhor caminho, né? Exatamente. Diálogo, prevenção, né, Laine? É sempre o melhor caminho, porque de fato, gente, é um desafio muito grande quando a gente. Só quem tá dentro, né? Só quem entra. Então quer dizer que semanas depois do parto, que a gente tá em casa lá 10 dias sem dormir, pode querer sumir, então. Não tem problema em ter esse sentimento? Não tem problema. Aliás, esse é um sentimento bastante comum. Quem é mãe aí vai falar, é verdade, eu tinha vontade de pegar o bebezinho que não parava de chorar. O que eu faço com essa criança? O que eu fiz da minha vida, né? Não para de chorar, o meu peito tá doendo, não é nada do que eu imaginei, eu não durmo à noite, eu acordo de 2 em 2 horas. Então, esse sentimento, ele surge, sim, né? Esse sentimento assim, meu Deus, o que eu faço com essa criança? Mas em seguida a gente tem a culpa, né? A gente tem O que eu faço com essa criança? Assim, o que eu fiz da minha vida, né? E sabe o que acontece, Laine? A gente não fala sobre esse sentimento. Então, por isso que eu falei, pode então, né? Porque, poxa vida, eu tenho que falar que é lindo, eu tenho que falar que é gostoso, eu tenho que falar... Olha, o saudável é você falar, o saudável é você falar, porque quando você não fala, você guarda pra você, né? E aí você vai acumulando todas essas emoções. Isso pode depois desencadear em algum tipo de transtorno, uma depressão pós-parto, algo desse sentido, né? Então, até mesmo para criança, né, Leila? Olha lá, a Adriana disse que tem vontade de sair correndo, dá vontade. Dá vontade. Mas até mesmo para criança, né? Porque às vezes a gente não fala e acaba engolindo aquilo, né? E é claro que a criança sente, porque ali é uma conexão muito grande enquanto a criança... Até 2 anos de idade, eu acho que ela ainda, sei lá, até os 10 meses, ela ainda faz parte da gente. Quando tá amamentando, ainda faz parte da gente, né? A criança, mas aí também... Ela tem uma sensibilidade, né? Aí, até um período da vida, ela entende que ela e a mãe são únicos, né? Depois de alguns meses, ele começa a dissociar, né? Agora, a mãe, algumas mães, elas têm dificuldade mesmo de dissociar o bebê dela. Para elas, é dela, faz parte de mim, eu não quero que ninguém pegue, né? É meu, só eu dou mamar, só eu troco, só eu dou banho, né? Acho a coisa mais linda quando alguém pega e o nenê chora. Mas não existe, né? Esse sentimento de não saber o que fazer, de às vezes sentir raiva. Ele existe,
né? Um sentimento muito Existe. comum. E a gente precisa falar sobre ele, porque quando a gente não fala, o que acontece? A gente guarda. E quando a gente sente isso, em seguida a gente sente a culpa. E a gente sente a culpa e o medo do julgamento. Então a gente se fecha e a gente não pode falar. Porque para a sociedade, a maternidade é um momento pleno e feliz. Então, para todo mundo é pleno e feliz. Por que para mim está sendo assim? Então eu não sou uma mãe boa? Só que na realidade, o que acontece é que não é dito na sociedade. Que sim, é lindo, é feliz, mas ele ela não é só um momento cor-de-rosa, né? É a expectativa e a realidade, né? A expectativa é você passeando no shopping com o bebezinho no carrinho, toda bonita, e a realidade é você toda descabelada em casa, Exatamente. sem Eu nem escovar os dentes porque não deu tempo. de pijama o dia inteiro. Eu É coloquei exatamente assim, isso. aqui pra gente, Elaine, uma frase que eu gosto muito que diz assim: planejar é pensar, né, antes de vivenciar. Então, assim, que bom seria se nós tivéssemos a oportunidade de, antes de gestar, se a gente tivesse a oportunidade de sentar com o seu parceiro, sua parceira, com quem for, e falasse sobre isso, né? O quanto a vida de vocês vai mudar, o quanto os papéis vão se transformar e vão mudar, o quanto a gente vai ter que abrir mão para ter essa criança aqui, o quanto a gente vai ter que ter de paciência, porque eu falo muito assim, olha, é um teste de paciência diário, gente. É uma delícia? É uma delícia. Mas é um teste de paciência diário. E o desenvolvimento dessa criança, ele depende dessa mãe e desse pai. Então não adianta essa mãe e esse pai falar, joguei a toalha, acabou, não quero mais. Não dá. É, Agora é é. seu. E quanto mais próximo, quanto mais junto tiver, quanto mais firme esse casal estiver, melhor vai ser essa estrutura para essa criança. Melhor, porque quanto exatamente. melhor o psicológico da mãe, quanto melhor o emocional da mãe, dos dois, mas principalmente da mãe nesse momento, melhor vai ser a saúde do filho. Né? Melhor vai ser a qualidade do sono, melhor ele vai se alimentar, melhor ele vai se comportar em todas as situações. Porque mães estressadas geram filho e criam filhos extremamente estressados também. Né? A mãe não dorme, o filho também não dorme. A família desestruturada, né? Sem dúvida, ela interfere sim. Nós somos responsáveis pelo desenvolvimento dessa criança, né? Nós é quem vamos passar para essa criança todos os nossos valores, enfim, nós é quem vamos desenvolver, contribuir com o desenvolvimento dessa criança. Então, se eu não estiver bem estruturada, né, emocionalmente, ou a minha família estiver desestruturada, dificilmente eu vou conseguir passar uma estrutura saudável para essa criança. E aí essa criança, no futuro, ela pode ser uma criança que vem aí a sofrer com alguns tipos de patologias que a gente vê, né? Patologias mentais. Olha só que legal, né? Tudo isso começou lá, nesse início. Ah lá, o Wagner já falou, ó, partiu criar um curso online para impactar as pessoas. É verdade, Lélia, eu acho que... Gente, imagina se todas as gestantes tivessem oportunidade, as gestantes, assim, a família, né, tivesse oportunidade de ter... Esse foi só um briefing, né? Só um exemplo. Mas imagina o quanta coisa a gente pode aprender antes de ter um filho para que isso seja melhor desenvolvido, melhor elaborado, né? Vamos pensar nisso, né, Leila? Quem sabe? Vamos pensar. Gente, olha, Leila, muito obrigada mesmo pela sua participação. Fiquei muito feliz. O Instagram já avisou que vai acabar em 2 minutos, né? Então, olha, eu acredito que as informações que você trouxe, que você compartilhou com a gente, vai ajudar muitas pessoas, não só quem estava aqui na live, mas quem vai assistir também gravada depois, né? Vamos compartilhar. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui assistindo, né? Que estão colaborando com a gente. Olha, eu já deixo a porta aberta para o dia que você quiser voltar, quiser trazer um outro assunto, bora fazer outra live, porque eu adorei conversar com você, achei muito produtivo mesmo. Obrigada. Quero convidar o pessoal para participar da minha live de terça-feira, que vai ser a live de número 50. Olha só, ontem eu não fazia live, hoje já estou fazendo a de número 50. E daqui a pouco tem uma live do Thiago, que está sempre aqui com a gente. Quem aí quiser participar, 7h30 ele vai iniciar uma live no canal dele. Enfim, fique à vontade. Elaine, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade mais uma vez. Quero agradecer a todos que participaram aqui, a Zilda, a Tati, o Guto, o Wagner, né? Eu não vou falar o nome de todo mundo, Viviane, a Aline, enfim, todo mundo que participou, porque às vezes a gente deixa de falar o nome.
Eu espero de Ana. verdade que eu possa contribuir aí, mesmo que seja minimamente com vocês. E eu fico à disposição, caso tenha alguma dúvida, aí podem me mandar mensagem, que eu com certeza eu vou responder para vocês, tá bom? Quem E não aí, vamos... segue a Leila ainda, ó, já vai lá no perfil dela e começa a seguir. Isso, a gente sempre deixa algumas informações lá. E aí, quando você fala do curso online, assim, para mim esse universo é muito rico, né? Então, eu tenho um programa que eu faço, mas ele é presencial. Agora, com toda essa transformação, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí para levar a mensagem para mais pessoas, né, Laine? Sim, vamos amadurecer essa ideia que a internet que vai cair a nossa live. Beijo, gente. Beijão, Beijo, fiquem com com Deus, Deus. até mais. Tchau, Obrigada, tchau. Leila, de coração. Obrigada, Laine. Tchau.